Sal, um elemento tão comum em nossas vidas diárias, mas que carrega uma história e um simbolismo muito mais profundos do que imaginamos. É surpreendente pensar que algo tão presente em nossas mesas tem sido, por séculos, um componente essencial em práticas espirituais e de proteção. Será que as tradições relacionadas ao uso do sal são apenas superstições ou escondem um significado ainda mais profundo? Para Celso, o famoso alquimista e médico renascentista, afirmava que o sal contém os segredos da terra e os mistérios do espírito. Mas o que exatamente ele queria dizer com isso? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar essas questões e compreender o verdadeiro poder do sal. Vamos explorar como essa substância foi utilizada em batalhas espirituais, seu papel em textos sagrados e como, ao longo da história, ela foi aplicada tanto para proteção quanto para lançar maldições. E mais importante ainda, você aprenderá como usar o sal de forma correta para proteger sua casa, sua família e a si mesmo de energias negativas que podem estar ao seu redor. Esse conhecimento pode transformar totalmente sua perspectiva espiritual, oferecendo ferramentas poderosas para lidar com as sombras que frequentemente estão mais próximas do que imaginamos. Juntos, vamos explorar os profundos mistérios que cercam o sal, um elemento tão presente em nossas vidas, mas que guarda segredos espirituais poderosos. Se você, assim como eu, acredita que há sempre algo a mais para descobrir sobre as antigas tradições e sua influência em nosso bem-estar, curta o vídeo e compartilhe suas impressões nos comentários. Sua participação é essencial para continuarmos essa jornada de conhecimento e crescimento espiritual. O sal, mais do que um simples mineral, é uma das substâncias mais antigas da Terra, formada ao longo de bilhões de anos em processos que acompanham a própria história do planeta. Sua existência silenciosa reflete a trajetória do mundo desde o princípio, quando, segundo descrições bíblicas, as águas foram separadas e a terra tomou forma. No entanto, o significado do sal ultrapassa o aspecto físico e estende-se ao campo espiritual, onde ele exerce um papel profundo. Espiritualmente, o sal simboliza pureza e força, atuando como protetor da humanidade ao longo de gerações. Como algo aparentemente tão simples pode carregar um significado tão grandioso? No plano físico, o sal é essencial para a preservação de alimentos, impedindo sua decomposição, um fator crucial para a sobrevivência das civilizações antigas. Mas e se o sal também tivesse a capacidade de preservar o espírito? Em sua dimensão espiritual, ele protege a alma, prevenindo sua degradação e agindo como uma barreira contra influências negativas. Esse mineral, tão comum em nosso cotidiano, revela-se muito mais poderoso do que geralmente imaginamos, simbolizando uma defesa contra forças destrutivas que podem afetar nossas vidas. Nas Escrituras Sagradas, o sal assume um papel significativo em momentos cruciais. No livro de Números 18:19, Deus estabelece uma aliança de sal com os filhos de Israel, representando uma união eterna e inquebrável. Mas o que essa aliança realmente simboliza? Assim como o sal resiste ao tempo e à degradação, essa aliança simboliza a permanência e a lealdade das promessas divinas. O sal, assim, torna-se um lembrete tangível da proteção eterna e da graça que acompanham os fiéis em suas jornadas. Ao longo da história, o sal foi muito mais do que uma mercadoria econômica. Ele ocupou um lugar de destaque como substância de valor espiritual. No Império Romano, sua importância era tão grande que os soldados frequentemente eram pagos em sal. Mas talvez ele fosse valorizado não apenas como moeda, mas também como símbolo de lealdade e fidelidade.
elevando seu significado a um nível espiritual mais profundo. Essa reverência pelo sal como algo sagrado não era exclusiva dos romanos. Outras culturas, como o judaísmo, também o consideravam essencial em práticas religiosas. O sal era utilizado em todos os sacrifícios oferecidos a Deus, assegurando a pureza e a aceitação desses atos de devoção. Mas por que o sal era tão indispensável para tornar o sacrifício digno? Talvez porque ele transcenda sua função material, atuando como uma ligação entre o humano e o divino. Sua presença nos rituais garantia que as ações estivessem em harmonia com as leis espirituais mais elevadas. Diversas passagens das Escrituras mencionam o sal, cada uma revelando aspectos únicos de seu poder espiritual. Um exemplo notável pode ser encontrado no livro de Reis, onde o profeta Eliseu usa sal para purificar as águas contaminadas de Jericó, que causavam morte e infertilidade. Mas será que foi apenas o sal que curou as águas, ou havia algo mais em jogo? Ao lançar sal na fonte e invocar o nome de Deus, Eliseu transformou uma fonte de destruição em um rio de vida. O uso do sal nesse contexto não foi apenas simbólico. Ele representou a combinação de fé e intenção divina, revelando seu poder de purificar e transformar algo impuro em uma força vivificadora. Curiosamente, esse milagre ocorreu em Jericó, uma cidade que havia sido amaldiçoada por Josué. Ao purificar as águas, Eliseu não apenas removeu a maldição, mas também restaurou a graça divina sobre a cidade. Isso nos faz refletir sobre quantas vezes o sal, ao longo da história, foi utilizado para desfazer maldições e restabelecer bênçãos. Assim, o sal torna-se mais do que um símbolo de purificação. Ele transforma-se em um ícone de redenção, capaz de reverter maldições e trazer de volta bênçãos e proteção divina. Além de seu papel na purificação e preservação, o sal também representa o julgamento divino. Um exemplo claro disso pode ser encontrado no livro de Gênesis 19:26, onde a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal por desobedecer à ordem de Deus de não olhar para trás ao fugir de Sodoma. Mas por que ela foi transformada justamente em sal? Essa transformação não foi aleatória. O sal simboliza as consequências inevitáveis da desobediência, tornando-se um marcador físico da resistência à vontade divina, um lembrete perpétuo das repercussões de ignorar os mandamentos de Deus. Esses exemplos revelam que o sal vai muito além de ser um mero agente de purificação ou preservação. Ele carrega um simbolismo espiritual profundo e poderoso. Sua presença nas Escrituras destaca temas importantes como fidelidade, pureza e obediência às leis divinas. Você já parou para refletir sobre o poder oculto que pode estar presente em algo tão comum como o sal? Será ele apenas um ingrediente culinário ou há algo mais profundo por trás de sua presença em rituais religiosos e esotéricos? Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa e compartilhar algo que pode transformar profundamente a sua jornada espiritual e financeira. O livro O Imã da Abundância, Os Segredos da Lei da Atração. Neste guia, você encontrará os segredos para alinhar sua mente e seu coração com o universo, atraindo a prosperidade e as oportunidades que sempre desejou. Cada dica prática e exercício contido nele é uma chave que pode desbloquear a abundância que você merece. Imagine-se rompendo as barreiras que têm te impedido de alcançar seus sonhos. Se você realmente quer se tornar um verdadeiro imã de prosperidade e transformar sua realidade,
Não deixe de conferir o link na descrição e comece sua jornada rumo à abundância agora mesmo. Será que o sal é apenas um tempero comum ou podemos vê-lo como uma ligação tangível com o divino? Além de seu papel sagrado nos textos religiosos, o sal possui uma história rica e intrigante no ocultismo e em práticas esotéricas. Para muitas tradições místicas, o sal é mais do que um simples mineral. Ele é visto como um cristal com propriedades capazes de absorver, transmutar e até amplificar energias. Mas o que confere ao sal esse poder? Sua estrutura cristalina, naturalmente simétrica e equilibrada, é frequentemente interpretada como um reflexo da ordem e harmonia do universo. Não é fascinante pensar que um elemento tão presente no dia a dia possa estar profundamente conectado com a harmonia cósmica? Na magia cerimonial, o sal é amplamente usado para criar círculos de proteção ao redor de altares e locais de prática espiritual. Esses círculos atuam como uma barreira, separando o espaço sagrado do mundo exterior e protegendo-o de influências negativas ou entidades mal intencionadas. Mas será que o poder reside realmente no sal ou na intenção de quem o utiliza? Ao delimitar o que é profano e o que é sagrado, o sal permite que as práticas espirituais ocorram com segurança dentro de um ambiente protegido. Essa tradição de formar um círculo mágico com sal não é mera superstição. Baseia-se na antiga crença de que o sal pode erguer uma verdadeira fortaleza espiritual. Contudo, o uso do sal na magia não se limita à proteção. Em algumas tradições de magia negra, o sal é utilizado em rituais para selar pactos com forças sombrias ou lançar poderosas maldições. Por que usar algo tão puro e sagrado para o mal? Quando combinado com elementos como sangue ou ervas específicas, o sal pode criar uma intensa conexão entre o praticante e forças do submundo. No entanto, essa substância sagrada requer cautela, pois sua energia pode se voltar contra aqueles que a manipulam de forma imprópria. Isso nos leva a refletir sobre a natureza dual do sal, que pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como é utilizado. Nas tradições como a Cabala, o sal é um símbolo de resiliência e imortalidade, essencial em rituais de cura e exorcismo, sendo utilizado para purificar corpos e almas afetados por energias negativas. Mas o que torna o sal tão poderoso nesses rituais sagrados? Talvez seja sua habilidade única de restaurar o equilíbrio natural, frequentemente interrompido por forças malignas, trazendo de volta a ordem e a harmonia espirituais. Desde tempos antigos, o sal é valorizado por diversas culturas como um poderoso agente purificador capaz de eliminar impurezas tanto físicas quanto espirituais. Seu uso se estende por práticas antigas, onde ele consagrava locais e objetos, preparando-os para rituais e interações com o divino. Um exemplo vem da Grécia Antiga, onde o sal era oferecido aos deuses durante rituais de consagração, acreditando-se que ele atraía proteção e bênçãos. Mas será que os antigos gregos viam o sal apenas como uma simples oferta material? Ou havia um significado mais profundo por trás desse presente? Para eles, o sal simbolizava algo muito maior. Era visto como um dom divino, um elemento cuja pureza e resiliência o tornavam digno de sacrifícios. Essa visão transcendeu o tempo e foi adaptada por diferentes culturas e religiões ao longo dos séculos. Mas o sal sempre manteve seu papel como símbolo de pureza, santidade e força espiritual. Ele serviu como uma ponte entre os mundos físico e espiritual,
preservando a harmonia entre esses dois reinos. Essas tradições revelam que o sal nunca foi apenas um mineral comum. Sempre foi reconhecido como um condutor de poder, atuando como protetor e curador por milênios, preservando seu status como um elemento sagrado e espiritual em várias culturas. Já parou para se perguntar por que o sal é tão reverenciado em rituais espirituais ao redor do mundo? Como algo tão simples pode ser visto como uma poderosa barreira contra forças negativas, o que torna o sal um elemento central nas práticas de purificação e proteção espiritual. Será que seu uso em rituais antigos ainda tem relevância nos dias de hoje? O sal, conhecido por suas poderosas propriedades de purificação e proteção, é um dos elementos mais antigos e eficazes na batalha espiritual. Mas como podemos utilizar esse elemento de forma eficiente em momentos de crise espiritual, quando as energias negativas parecem estar no auge? Pode algo tão simples realmente se tornar uma barreira contra o mal? Um dos métodos mais antigos e populares de usar o sal na prática espiritual é purificar espaços, espalhando-o nas áreas que necessitam de proteção. Ao espalhar sal nos 4 cantos de um cômodo ou de uma casa, não estamos apenas criando uma barreira física, mas também estabelecendo uma barreira energética que impede a entrada e a presença de forças negativas. Mas o que torna essa prática tão eficaz? O segredo reside na combinação do ato físico de espalhar o sal com orações ou encantamentos que amplificam a intenção de purificação e proteção. Não é essa uma prova de que, ao combinar fé e ação, ativamos o verdadeiro poder espiritual do sal? Assim, criamos não apenas um espaço sagrado, mas também convidamos a presença divina para proteger e abençoar o ambiente. Além de proteger espaços, o sal é amplamente utilizado para consagrar e purificar objetos. Relíquias sagradas, talismãs e até dinheiro podem ser limpos de energias negativas acumuladas com o uso do sal. Mas será que um simples cristal de sal realmente possui esse poder de purificação? O processo de consagração é especialmente relevante para itens que serão utilizados em rituais ou que precisam ser protegidos de influências nocivas. Quando o sal entra em contato com esses objetos, ele não só remove impurezas físicas, mas também absorve energias negativas, tornando-os adequados para uso sagrado. Ao longo dos séculos, essa prática provou sua eficácia, sendo adotada por várias culturas, independentemente da época. Em tempos de intensa guerra espiritual, o sal pode ser usado para neutralizar feitiços ou maldições. Mas como funciona esse processo? Para ser eficaz, o sal deve ser consagrado para esse propósito específico por meio de uma oração poderosa ou de um ritual dedicado. Uma vez consagrado, o sal se torna uma ferramenta espiritual altamente eficaz, capaz de dissolver maldições e restaurar a harmonia espiritual onde quer que seja aplicado. Isso nos faz refletir sobre como um simples ritual de consagração pode transformar um elemento comum em uma poderosa arma espiritual. Ao imbuir o sal com propriedades de proteção e purificação, criamos um instrumento capaz de nos ajudar a enfrentar forças que ameaçam nosso equilíbrio e paz interior. Outro uso poderoso do sal é em rituais de libertação pessoal. Se você sente que está sendo afetado por ataques espirituais ou sob a influência de energias negativas, um banho de sal pode se tornar um valioso aliado em sua jornada de purificação e proteção. O banho de sal é uma prática poderosa para limpar a aura e remover influências negativas que possam ter se ligado a você.
Para que esse ritual seja eficaz, é essencial que o sal seja consagrado e, durante o banho, é importante visualizar o sal absorvendo e dissolvendo todas as impurezas espirituais do seu corpo. Mas será que esse método é realmente tão poderoso? Muitos acreditam que sim, pois além de purificar, ele fortalece a aura, tornando-a mais resistente a futuros ataques. O uso do sal em rituais de proteção tem raízes profundas em tradições antigas, como os rituais celtas realizados durante o festival de Samhain. Nessas ocasiões, o sal era espalhado ao redor de casas e vilarejos para criar uma barreira espiritual capaz de afastar espíritos malignos. Essa prática ainda é relevante hoje? Talvez mais do que nunca, à medida que o sal continua sendo visto como um amuleto poderoso, separando o mundo físico do espiritual e protegendo contra energias indesejadas. O simbolismo do sal transcende fronteiras religiosas e culturais, permanecendo reverenciado em várias tradições místicas ao redor do mundo. No Japão, por exemplo, o sal é amplamente utilizado em cerimônias religiosas e sociais para purificar espaços e afastar espíritos malignos. Um exemplo claro é o ritual dos lutadores de sumô, que jogam sal no ringue antes de uma luta para garantir que o combate ocorra em um espaço purificado, livre de influências negativas. Será que o sal realmente tem o poder de transformar a energia de um lugar? As tradições antigas sugerem que sim, com inúmeros exemplos ao longo da história. No Oriente Médio, o sal possui um significado especial em rituais de amizade e aliança. Compartilhar sal com outra pessoa simboliza a criação de um vínculo sagrado, uma promessa de lealdade que vai além da vida. Na África, o sal ocupa um lugar central em rituais de iniciação e cura. Em várias tribos, ele é visto como um presente sagrado dos deuses, usado para abençoar e proteger aqueles que estão passando por momentos transformadores em suas vidas. Sua presença em cerimônias simboliza purificação e renovação, garantindo a proteção espiritual necessária durante essas transições importantes. Esses rituais espirituais mostram que, apesar de sua simplicidade, o sal continua a desempenhar um papel vital em práticas e cerimônias ao redor do mundo. Ele nos conecta ao conhecimento ancestral e às tradições espirituais que atravessam gerações, servindo como um elo entre o passado e o presente e reforçando a continuidade da antiga sabedoria em nossas vidas modernas. Você já imaginou que algo tão simples quanto o sal poderia esconder segredos profundos? Como um elemento tão comum poderia ter sido reverenciado por civilizações ao longo dos séculos? O sal é apenas um tempero ou carrega um poder espiritual que ainda não descobrimos totalmente. O sal tem sido amplamente considerado uma conexão direta com o divino, simbolizando um compromisso forte e inquebrável em diversas cerimônias de casamento. Ao selar uma união com sal, os casais reforçam essa durabilidade, destacando-o como um elemento sagrado capaz de selar promessas e oferecer proteção espiritual aos envolvidos. Práticas semelhantes em diferentes culturas e tradições místicas reafirmam o papel universal do sal como símbolo de pureza, proteção e fidelidade. O que podemos aprender com isso? Ao longo dos séculos, pessoas de diversas crenças têm reconhecido o poder espiritual do sal. Talvez seja a hora de reavaliarmos nossa visão sobre esse mineral cotidiano, enxergando-o não apenas como um tempero, mas como uma poderosa ferramenta espiritual. Em rituais de purificação e proteção, o sal encontra raízes profundas em várias tradições religiosas. No cristianismo, por exemplo, o sal é abençoado e utilizado em rituais como exorcismos para afastar demônios e espíritos malignos. Será que isso realmente funciona?
Segundo essas crenças, quando consagrado, o sal adquire o poder de purificar e proteger corpo e alma contra influências negativas. Na Igreja Católica, o sal bento é usado em batismos e exorcismos para garantir proteção contra o mal. Já no hinduísmo, o sal também desempenha um papel fundamental em rituais de purificação espiritual, sendo utilizado para afastar espíritos malignos e atrair energias positivas. Você já pensou em como algo tão simples pode equilibrar as energias em um ambiente? No hinduísmo, acredita-se que o sal possui a capacidade de harmonizar e trazer paz, restaurando o equilíbrio energético em qualquer ambiente em que seja utilizado. Em muitas culturas, o sal ocupa uma posição importante em cerimônias de consagração e purificação, simbolizando pactos sagrados e pureza espiritual. Comumente, ele é usado em rituais para purificar objetos sagrados e lugares de adoração. Mas será que o sal realmente protege um espaço sagrado? Para os judeus, o sal é visto como um poderoso agente de purificação, capaz de afastar influências negativas e preservar a santidade de certos locais. Essas tradições culturais e espirituais revelam a importância do sal como um símbolo profundamente significativo. O sal, portanto, vai além de sua aparência simples como mineral. Ele é um símbolo universal de pureza, proteção e fidelidade. Ao incorporar o sal em nossas vidas, conectamo-nos a uma rica tradição espiritual que atravessa os séculos, moldando nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Na alquimia, o sal ocupa um papel especial como um dos 3 princípios fundamentais, ao lado do enxofre e do mercúrio. Mas o que isso realmente significa? Esses 3 elementos representam as substâncias primordiais a partir das quais o universo é formado, cada uma carregando um significado esotérico profundo. O sal, em particular, é associado ao corpo e à cristalização da energia espiritual no mundo material. Como isso nos ajuda a entender melhor nossa própria existência? Do ponto de vista alquímico, o sal representa o princípio de fixação, a força que dá forma e estrutura ao caos, tornando-o compreensível e funcional. Os alquimistas acreditavam que o sal continha a chave para a transmutação, tanto física quanto espiritual. Imagine, como algo tão simples poderia conter os segredos da transformação espiritual? No processo alquímico, o sal era submetido a várias purificações, simbolizando a jornada do indivíduo rumo à iluminação. Assim como o sal bruto é refinado em uma substância pura e cristalina, a alma humana pode passar por uma transformação por meio da purificação espiritual. A visão alquímica do sal reflete seu uso como agente de limpeza e proteção espiritual. Podemos aplicar esses conceitos em nossas vidas diárias? Da mesma forma que os alquimistas purificavam o sal em seus experimentos, podemos usá-lo para purificar nossos ambientes, eliminando impurezas espirituais e restaurando a harmonia ao nosso redor. Dessa forma, o sal vai além de ser um simples elemento físico, tornando-se um símbolo profundo da jornada espiritual e da busca pela perfeição interior. Não é fascinante pensar que algo tão comum pode carregar tantos significados ocultos e esotéricos? Além disso, o sal desempenha um papel central na alquimia interior, que se refere ao processo de transmutação espiritual dentro de cada pessoa. Nesse contexto, ele simboliza a sabedoria e o conhecimento espiritual adquiridos por meio de experiências e da purificação interna. Esse trabalho interno, muito semelhante às operações alquímicas, permite que transformemos nossos estados mentais e emocionais, conduzindo a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo. Dessa forma,
o sal se torna uma ponte entre o mundo físico e o metafísico, revelando os mistérios da transformação interior. Somos realmente capazes de transformar nossas almas, assim como os alquimistas transformavam o sal? A jornada rumo à iluminação é frequentemente comparada ao processo de purificação do sal bruto em uma forma pura, simbolizando o crescimento espiritual e a comunhão com o divino. A conexão entre o sal e a sabedoria espiritual é evidente em várias tradições místicas. No gnosticismo, por exemplo, o sal representa a sabedoria divina transmitida à humanidade pela experiência espiritual. Mas como podemos acessar essa sabedoria em nossa jornada pessoal? Aqui, o sal é visto como um purificador da mente e do espírito, trazendo clareza e entendimento espiritual. Em termos alquímicos, o sal é também um símbolo de preservação da vida e da imortalidade. Assim como o sal impede a deterioração dos alimentos, ele também é associado à preservação da alma, simbolizando a continuidade da vida e o equilíbrio da criação. Esses significados revelam o sal como algo que vai além do seu uso físico, sendo um símbolo de purificação e preservação espiritual em nossa busca por iluminação e evolução. O uso consciente dessa substância sagrada pode se tornar um aliado poderoso em tempos de desafios espirituais. Mas para que o sal desempenhe seu papel como guardião espiritual, ele deve ser consagrado, isto é, dedicado a um propósito divino, transformando-o de um mineral comum em uma ferramenta espiritual poderosa. A consagração do sal é realizada por meio de orações específicas, pedindo que forças divinas ou guias espirituais o abençoem, tornando-o eficaz contra forças malignas. Uma vez consagrado, o sal pode ser usado para criar barreiras espirituais, especialmente ao ser espalhado em portas e janelas para proteger contra energias negativas e espíritos perturbadores. Muitos acreditam que esse ato simples, feito com fé e intenção clara, é eficaz. O sal também é usado em rituais de libertação familiar, especialmente em casos onde se acredita haver maldições ou vínculos ancestrais negativos. Nesses rituais, o sal consagrado é espalhado nos 4 cantos da casa e aplicado em pontos específicos do corpo, como o abdômen, enquanto são feitas renúncias de qualquer herança espiritual negativa. Essa prática busca proteger e libertar não só a geração atual, mas também as futuras. À noite, outra prática antiga envolve polvilhar sal ao redor da cama ou sob o travesseiro para criar uma barreira protetora, afastando pesadelos e garantindo uma noite de sono tranquila. Por tudo isso, o sal, embora simples, revela-se como um recurso de profunda importância espiritual. Culturas e religiões ao longo dos séculos veneraram o sal como um presente divino, associando-o à pureza, à imortalidade e à força espiritual. Ao explorarmos os ensinamentos esotéricos e bíblicos sobre o sal, descobrimos seu potencial oculto para transformar a realidade, proteger o lar e ajudar em batalhas espirituais. Com uma intenção clara e fé, o sal vai muito além de um ingrediente culinário, tornando-se uma ponte poderosa entre o mundo físico e o divino, pronto para nos amparar em tempos de necessidade e transformação espiritual. Se você chegou até aqui, saiba que deu um passo significativo na sua jornada de descoberta espiritual e proteção. Assim como o sal purifica e preserva, sua busca por conhecimento mantém viva a chama da sabedoria. Juntos, desvendamos os mistérios desse elemento simples, mas poderoso. Cada nova descoberta é como um grão de sal, pequeno, mas capaz de transformar o ambiente físico e espiritual ao seu redor. Agora, você carrega um conhecimento antigo que pode usar para proteger e iluminar a si mesmo e aos outros.
Se deseja expandir esse conhecimento, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Ao clicar em inscrever-se, você adiciona mais um grão de sal à fortaleza de proteção e sabedoria que estamos construindo juntos. Cada curtida e inscrição é uma barreira contra a ignorância, fortalecendo nossa comunidade de buscadores. Agradeço profundamente por ter me acompanhado até aqui. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois cada experiência enriquece nossa alquimia de conhecimento. E antes de sair, confira os 2 vídeos que selecionei para você, repletos de descobertas fascinantes. Clique em um deles e prossiga em sua jornada de autodescoberta com nosso conteúdo.